Fala rapaziada, beleza? Tudo bom? Mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de futebol. E no vídeo de hoje eu vou estar comentando um pouco sobre a entrevista, a péssima e bizarra entrevista do Cristiano Ronaldo que ele deu ao Piers Morgan na última semana. Foi uma entrevista polêmica, eu não vou entrar na questão dos assuntos políticos e nem das brincadeiras dele, mas algumas falas dele foram bem polêmicas e, na minha opinião, isso contribui para o fortalecimento da imagem de que ele é um cara que se frustrou nesse final de carreira. E então, vamos para alguns tópicos do vídeo, né? Primeiro, o repórter estava falando assim com ele: Você marcou 948 gols na carreira. E ele de pronto respondeu: Todos com vídeo. Se você acompanha futebol já há algum tempo, o Pelé, se eu não me engano, ele tem 762 gols oficiais, né? São 1.283 não oficiais, mas 762 oficiais. E quando houve a passagem do Cristiano, né, que o Cristiano, entre o Messi e ele, foi o primeiro a passar o Pelé, o Cristiano começou a se autodeclarar o maior artilheiro oficial de gols oficiais na história e começou já com essa questão dos vídeos, né? Tanto que o Pelé, ele tinha na bio do Instagram do Pelé, eu sei que não era o Pelé que mexia no Instagram, mas tinha lá os 732 gols oficiais e logo depois ele mudou para 1.283. Eu acho que não tem sentido essa forçação de rivalidade com o Pelé, sabe? Porque o Pelé é indiscutivelmente o maior jogador da história. Você pode ter a opinião igual eu, que ele não é o melhor, mas ele é o maior. E os gols são parte do legado dele, sabe? Por mais que não sejam oficiais, os 1.283, são parte do legado dele, da entidade, entre aspas, né? Pelé. Então não tem sentido, até porque é um cara que já morreu, sabe? Que já faleceu há 3 anos atrás. Então eu acho que foi uma bola muito fora do Cristiano Ronaldo, porque não tem sentido. Na minha opinião, não tem sentido ele ficar nessa tara de querer ficar reafirmando que ele é o maior artilheiro de todos os tempos do futebol, né? E eu também não concordo de contar gols não oficiais, porque por mais que tenham jogos contra Real Madrid, contra Benfica, sei lá, mas também tem jogos contra equipes de Exército, da Marinha, Federação Paulista, Federação Carioca. Então eu acho sim que é uma questão de, como posso dizer, de lógica, né, de você não contar esses gols. Mas também não é algo que você possa simplesmente ignorar da história do Pelé, porque o futebol naquela época era desse jeito. Claro que a gente tinha as competições principais, Paulistão, o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Mundial, coisas que tudo o Pelé ganhou, e a Copa do Mundo, né? Então, por mais que eu acho que ele está certo, né? Entre aspas, ele é o maior artilheiro da história do futebol. Eu acho que ele poderia ter abordado isso de uma forma mais tranquila, sabe? Porque sempre que falam isso, vem o Pelé na conversa. Então, pô, eu sou o maior artilheiro de gols oficiais, mas eu respeito muito aqueles que vieram antes de mim, pavimentaram o caminho do esporte, porque se fosse ter um cara, talvez, vivo, que vivesse provocando, falando sobre essas coisas, era uma coisa, mas o Pelé sempre foi um cara muito respeitoso com o Cristiano Ronaldo, sempre falou muito bem dele, algumas vezes até já falou que ele era melhor do que o Messi, depois ele mudou de opinião, mas eu acho que o Cristiano Ronaldo não precisava ter feito essa, essa provocação, né, de todos com vídeo, porque é algo que ele já fez no passado. Esse discurso de toda hora ter que ficar se autoafirmando, né, se afirmando, parece muito um papo de um jogador frustrado, tá? Eu não tô entrando em mérito se o Cristiano Ronaldo é ou não é frustrado, porque é um cara que joga aí, tá no futebol há 30, quase 25 anos.
sempre em alto nível, jogou no Sporting, jogou no Manchester United, no Real Madrid, na Juventus, no Al Nassr agora, na seleção de Portugal. E é um cara que é muito vitorioso, um dos mais vitoriosos da história do futebol, tem mais de 30 títulos na carreira, 5 bolas de ouro, 900 e tantos gols oficiais, ganhou uma Eurocopa com Portugal, né? Então não tem necessidade de ficar se prestando a esse serviço. Eu acho que isso é coisa que os fãs dele devem debater, sabe? Os fãs do Cristiano Ronaldo, os jornalistas, devem debater com pessoas que pensam o contrário, né? Porque no mundo do futebol existem diversas opiniões, pessoas que acham que os gols não oficiais devem entrar na conta e pessoas que acham que devem entrar na conta. Pessoas que acham que não devem entrar na conta e pessoas que acham que devem entrar na conta. Então, eu acho que o Cristiano Ronaldo precisava parar de tentar se autoafirmar, sabe? Porque ele é um dos maiores jogadores da história, sem dúvidas, mas esse discurso contribui negativamente para a imagem dele. Copa do Mundo. Ganhar a Copa do Mundo não é um sonho para mim. Você quer que uma Copa do Mundo... Aliás, perdão. Ganhar a Copa do Mundo não é um sonho para mim. Você quer uma Copa do Mundo para definir o melhor jogador da história? Uma competição com 6 ou 7 jogos? Você acha isso justo? Primeiramente, a Copa do Mundo jamais, em hipótese nenhuma, deve ser tratada apenas como um jogo de 6 ou 7 jogos. Essa narrativa começou a ganhar muita força depois que o Messi foi bola de ouro na temporada de 22-23, onde ele ganhou a Copa do Mundo, mas não ganhou a Champions com o PSG e nem avançou, né? E começaram a dizer que o Messi ganhou a bola de ouro por causa de um torneio de 7 jogos. Sendo que, até na verdade, o Messi foi o terceiro jogador com mais participação em gol na Europa naquela temporada. Ele ganhou a Copa do Mundo sendo o melhor jogador, etc. Isso todo mundo sabe, né? Mas a Copa do Mundo é um evento de 4 em 4 anos, onde às vezes é capaz de unir o país, sabe? É até engraçado que no Brasil ele une o país alguns meses antes de dividir, né? Porque tem eleições, né? Então provavelmente ano que vem a gente vai ter eleição de novo e a gente sabe como é que funciona isso no nosso país. Então é um momento onde as pessoas se unem em um só prol, né? Em um só objetivo, que é torcer para a seleção do seu país. Muitas seleções onde o país delas são países carentes, países que dependem de outros países para poder sobreviver e viver, chegam lá. A gente lembra de como foi o Panamá na Copa, né? Panamá perdendo de 6-0 e faz um gol e a torcida comemora como se fosse o gol da vitória. O gol da África do Sul em 2010. Então são muitas coisas lindas e maravilhosas que a gente vê na Copa do Mundo. E é um torneio já secular, né, praticamente, né, de um século. 2030 vai fazer. E são jogadores que sonham a vida inteira com a conquista de uma Copa do Mundo. Então é bom a gente entender que a Copa do Mundo não é só apenas um torneio de 7 jogos, sabe? Eu discordo muito dessa fala dele. A Copa do Mundo é o maior torneio do futebol, sabe? É o maior torneio que algum jogador pode ganhar, e tratar com esse desleixo não pode ser normalizado. Antes da Copa 2022, o Cristiano disse isso aqui, ó. Nossa, seria um sonho, sendo sincero. É a Copa do Mundo, a competição mais difícil do mundo. Estou sonhando com isso. Sei que será difícil, mas sonhar é de graça. Eu acho particularmente vergonhosa essa mudança de postura e opinião do Cristiano Ronaldo sobre a Copa do Mundo após o Messi ganhar 2022. A gente sabe que eles dois, né, dividiram o palco do futebol, né, o primeiro e o segundo lugar durante, sei lá, 15 anos praticamente. E o Cristiano, ele nunca tratou a Copa do Mundo, como eu disse aí, né, como apenas um torneio de 7 jogos, né. Tem outros vídeos dele falando que era um sonho, que era o sonho da vida dele, ganhar uma Copa do Mundo por Portugal. E
Com isso, foi se desenhando um currículo onde 2022 seria a última grande dança do Messi e do Cristiano Ronaldo no auge, né? Porque o Cristiano Ronaldo estava um pouco mais encostado no United, mas o Messi vinha fazendo... Ele chegou na Copa como o melhor do mundo, né? Ele era um dos artilheiros da Champions, o jogador com mais gols e assistências na temporada, mas era tratado assim, né? E logo após ele ter perdido, sabe, o Messi ter ganhado, como eu falei, né, a Copa do Mundo virou apenas um torneio de 7 jogos. Ele vem e dá uma entrevista dessa, sabe? Ganhar a Copa do Mundo não é um sonho para mim. Sendo que em 2022 ele disse, nossa, seria um sonho, sendo sincero. A Copa do Mundo é a competição mais difícil do mundo. Estou sonhando com isso. Sonhar é de graça. Eu particularmente acho vergonhoso para o jogador do tamanho dele ter uma mudança de postura e de opinião assim sobre o torneio mais importante do mundo, de futebol, né, no caso, por causa de uma rivalidade no futebol, onde foi praticamente sempre uma rivalidade, pelo menos nas câmeras, nas falas, uma rivalidade unilateral, né? E agora eu vou deixar um tweet aqui para vocês que eu vi no Twitter de Portugal, de um torcedor de Portugal dizendo: o capitão da minha seleção mente em relação à importância do Mundial para si, desvalorizando apenas e só para se proteger num debate sobre se é ou não o melhor de sempre. Top. Parece que o pessoal de Portugal não gostou muito dessa opinião do Cristiano Ronaldo, né, sobre a Copa do Mundo. Então, é muito perigoso o Cristiano Ronaldo ele perder o prestígio do próprio torcedor de Portugal. Porque o Cristiano Ronaldo sempre foi uma figura muito polêmica, né? Porque por mais que ele tenha muitos fãs, ele também tem muitos haters. E com essas declarações dele, desvalorizando o torneio mais importante do mundo, por exemplo, no TikTok, já virou como se fosse uma frase própria para as edits. Então, aí eles colocam it's just 7 or 6 plays, não sei falar em inglês. Lembrei. It's just 6 or 7 games. E com várias histórias vindas, né, de Copa do Mundo. Então, e a gente vê a revolta que isso traz no Twitter, né? Porque por mais que tenha os fãs do Messi, sabe, os argentinos, por exemplo, a gente também vê isso com os brasileiros, pô. A gente é um país de 5 Copas do Mundo, se orgulha dessas 5 Copas do Mundo. Pelé ganhou 3. Então ele acaba desvalorizando a história de muitas pessoas mesmo. De muitos jogadores que às vezes treinaram e fizeram preparações especiais, sonharam a vida toda com jogar ou ganhar uma Copa do Mundo. Então é muito perigoso o Cristiano perder o prestígio do torcedor português com essas falas, porque aonde o cara não pode ter pessoas contra ele é na própria nação, sabe? Então, o Messi, a gente lembra que quando ele perdeu o pênalti na Copa América, ele foi um cara onde a nação ficou contra ele, que ele até pediu-se aposentadoria, sabe? Agora o Neymar está vivendo esse momento, né, pós-Copa de 2022, e a gente viu como isso é prejudicial para o Neymar. E agora o Cristiano Ronaldo, porque o torcedor de Portugal não sente que foi a Eurocopa dele, né? Porque o time todo de Portugal se ajeitou ali. Cristiano Ronaldo ele só fez um gol no mata-mata, sabe? Foi um gol contra o País de Gales, não jogou a final. Então é perigoso o Cristiano Ronaldo perder esse prestígio dos portugueses, né? Porque era um tweet onde pode representar a opinião de muitas pessoas, né? Porque Portugal é um país que sempre sonhou com a Copa do Mundo, e aí vê o principal jogador deles da história, o melhor jogador deles da história, desvalorizando o campeonato por causa da rivalidade com o Messi. Agora tem uma aspas aqui sobre a Copa do Mundo que o Lionel Messi ganhou. Quantas Copas do Mundo a Argentina ganhou antes do Messi? 2. Eles estão acostumados a ganhar grandes competições.
Se Portugal ganhar a Copa do Mundo, isso chocará o mundo, sim. Então, nessa lógica, se a gente for ver, ganhar Liga dos Campeões pelo Real Madrid não vale então, né? Porque é um time onde, antes do Cristiano Ronaldo, já tinha 9, com o Cristiano Ronaldo foi para 13 e hoje em dia tem 15. Então, as Champions do Cristiano Ronaldo não vale, né? O Manchester United já tinha 2, já era considerado o maior time da Inglaterra. Então, estamos de acordo, né? Nessa questão, as Champions dele pelo Real Madrid não vale. Então, quando ele for falar de Champions League, ele vai ter que falar, pô, é normal, né? Era obrigação. Outra coisa muito importante, a Argentina estava há 36 anos sem ganhar a Copa do Mundo. A Argentina ganhou a Copa do Mundo pela última vez em 86 e só foi ganhar em 2022. E vinha de uma sequência de 28 anos sem ganhar. Tinha ganhado uma Copa América em 93, preste atenção, Copa América em 93. Depois só foi ganhar em 2021. Então, não é exatamente uma seleção acostumada, uma geração de seleção que estava acostumada a ganhar, né? Por mais que tenha ganhado Olimpíadas e Mundial Sub-20, mas torneio de base, não tem muita importância. Agora, título mesmo, que vai para o currículo da seleção, era 28 anos sem ganhar nada e 36 anos sem ganhar a Copa do Mundo. Pra você ter uma ideia, o Messi chegou na Copa de 2022 com 35, então ele nem viu a Copa do Mundo onde que o Maradona ganhou. E por isso, ter uma seleção vitoriosa no passado não significa que a seleção é boa, sabe? Eu tenho uma opinião que em Copa do Mundo a camisa pesa muito pouco, sabe? Porque não é como se fosse um São Paulo e Libertadores, por exemplo, que tá lá jogando todo ano, sabe? É uma competição de 4 em 4 anos. Às vezes, tirando o Brasil, né? Às vezes a seleção nem vai. A gente vê aí uma seleção tetracampeã, a Itália, que tá duas Copas sem disputar. A Alemanha caiu na fase de grupo nas últimas duas. E era campeã em 2014, né? Caiu na fase de grupos de 2018 e 2022. Então, não tem sentido de desvalorizar a Copa do Mundo que a Argentina ganhou, porque era uma seleção que já tinha ganhado no passado, sabe? Eram jogadores novos, muitos deles que não tinham jogado uma Copa do Mundo ainda. Se for ver o time titular da Argentina, acho que o Dibu não tinha jogado, o Montiel não tinha jogado, acho que o Romero não tinha jogado, Tagliafico, Depou. E se for indo nome a nome, a gente vê que não era bem assim, né? Então, essas foram as minhas discordâncias dessa entrevista do Cristiano Ronaldo. Para terminar o vídeo, eu gostaria de dizer que esse não é um vídeo especialmente porque eu sou um hater do Cristiano Ronaldo, sabe? Na minha opinião, o Cristiano Ronaldo é, assim, um dos 10 maiores jogadores de todos os tempos. Para mim, tá ali disputando com o fenômeno Cruyff, sabe? Que para mim tem a trindade que não se mexe, que é Messi, Pelé e Maradona. E tem Ronaldo, Cruyff, Cristiano, esses caras correndo por fora, né? E eu acho que ele não precisa dessas coisas, sinceramente. Foi uma entrevista bizarra, desnecessária. Ele atacou o Pelé, atacou a Copa do Mundo, atacou a Argentina numa tacada só. Eu acho isso desnecessário para um cara do tamanho dele. E deixar com que as conquistas dele falem por ele mesmo, né? Ano que vem tem uma Copa do Mundo para jogar. E aí? Portugal ganha. E aí vão ressuscitar esses vídeos. A Copa do Mundo não é um sonho para mim, só um torneio de 6 ou 7 jogos. Então, pô, é algo que o Cristiano Ronaldo deveria ter pensado na hora de falar, né? Eu sei que o Cristiano Ronaldo sempre foi muito de falar, das declarações polêmicas, etc. Mas, pô, tem hora que o cara pode dar uma acalmada, né? Por saber o que tá falando, saber com quem ele tá falando, com que tipo de público ele vai estar falando. Então, acho que foi uma bola muito fora essa entrevista dele, nessas questões, né? Porque ele atacou o maior jogador da história, atacou uma das maiores seleções da história e atacou a maior competição de mundo, a maior competição de futebol do mundo, né? Com a simples intenção de se afirmar como um dos maiores.
porque ele falar que todos os gols dele tem vídeo, que a Copa do Mundo não é só um torneio de 7 jogos e que a Argentina ganhou porque já tinha título antes, isso ele está tentando se afirmar porque é bom para ele, né? Porque aí tira a pressão dele de ganhar uma Copa do Mundo por Portugal, desvaloriza a Copa do Mundo e se coloca como o maior artilheiro de todos os tempos, né? Com um argumento tosco. Ele poderia dar 3.000 argumentos sobre gols oficiais, falar que, pô, se é o que a FIFA considera, então eu me considero, ou isso aí mesmo, eu sou o maior artilheiro, mas todos com vídeo, sabe? É desmerecer a história do passado, é desmerecer o passado. Então acho que foi uma bola muito fora, mas o Cristiano Ronaldo o pacote Cristiano Ronaldo vem com essas coisas, né? Eu tô olhando muito pro lado que eu tô com umas anotações aqui, ó. Mas, enfim, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo era para sair mais cedo, só que acabou caindo a luz aqui em casa por causa desses ventos que estão aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Mas é isso aí. Se você gostou, deixa seu like, inscreva-se no canal, que a semana que vem vai ter mais vídeos, beleza? Fui!